Olá, sejam bem-vindos ao dia 12 de 52 do Mar de Pérolas com Jenny Amanda, criadora do método MAR. Hoje iremos resumir o livro A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Para a gente conseguir entender uma dor que é muito profunda, a gente precisa seguir o rastro dela, sabe? Então, vamos começar pelos sintomas, por aquilo que a gente vê, os frutos que aparecem no nosso comportamento. Depois, a gente vai mergulhar na origem, lá na semente que foi plantada e na raiz que sustenta tudo isso. A gente vai analisar as defesas que são erguidas para nos proteger, a percepção distorcida que elas criam e, finalmente, vamos descobrir qual é o caminho para arrancar essa raiz e, enfim, florescer num novo solo. É um fato. Toda ferida que a gente carrega por dentro acaba produzindo frutos do lado de fora. Muitas vezes, a gente luta contra comportamentos e sentimentos que nos deixam exaustos, sem nem perceber que eles são, na verdade, só os sintomas. Então vamos começar por aí, olhando para as consequências que a gente consegue ver de uma dor que vive no invisível? E aqui a gente já se depara com uma questão central, um paradoxo. Por que será que a busca por aceitação é uma coisa tão, mas tão exaustiva? Tanta gente vive uma corrida que parece não ter fim, tentando provar o próprio valor, buscando a aprovação de fora, e a paz, a segurança, elas simplesmente nunca chegam. Essa exaustão toda não é um fracasso, é um sintoma. Olha, isso aqui não são defeitos de caráter isolados, sabe? Isso é quase como um ecossistema de sobrevivência. A baixa autoestima vai lá e alimenta o perfeccionismo, a dificuldade em confiar acaba gerando comportamento de controle, a pessoa tenta de alguma forma comprar aceitação com um desempenho impecável, escondendo quem ela realmente é, porque no fundo ela acredita que o seu eu de verdade não é aceitável. É um ciclo que a aprisiona. Agora vamos entender uma coisa. Esses frutos amargos, eles não nascem do nada. Não vêm do acaso. Eles são alimentados por um sistema de raízes que está ali, oculto. E para a gente conseguir curar a árvore, a gente precisa primeiro diagnosticar a raiz. O conceito principal de tudo é este: a raiz da rejeição. Pensa nisso como uma semente, plantada por algum evento da vida, que começa a crescer e desenvolve um sistema de raízes muito poderoso. E esse sistema, que é invisível, passa a determinar todos os frutos que a gente vê na nossa vida. O que aparece na superfície é só um reflexo daquilo que nutre a vida por baixo da terra. E esse processo todo geralmente se desenrola em 3 etapas bem claras. Primeiro, a semente. Um evento doloroso acontece e abre uma ferida. Segundo, a raiz. A partir dessa ferida, uma crença central de desvalor começa a se formar e vai se aprofundando. E terceiro, os frutos. Com base nessa crença, os padrões de comportamento negativos começam a emergir e se tornam a nossa realidade. E que tipo de evento planta essas sementes? A lista, infelizmente, é bem vasta e profundamente humana. Podem ser feridas de abuso ou de negligência, as circunstâncias do próprio nascimento, como uma gravidez que não foi desejada, a quebra da segurança da família por um divórcio ou um abandono, até mesmo a dor crônica de uma doença ou aquela comparação constante podem plantar essa semente e criar o solo perfeito para a raiz da rejeição crescer. Uma vez que a ferida está lá, a reação mais instintiva que existe é garantir que aquela dor nunca mais se repita. Então agora a gente vai examinar as fortalezas que são construídas para proteger, muros que são muito sofisticados, mas que no fim das contas se tornam a nossa própria prisão. Para evitar sentir dor de novo, a gente constrói muros emocionais. Eles são invisíveis, mas são extremamente reais, sólidos. Isso não é uma falha de personalidade, não. É uma estratégia deliberada, mesmo que equivocada, de sobrevivência emocional. É uma tentativa de controlar o ambiente para nunca mais ficar vulnerável. E esses muros são levantados com 2 materiais principais. Por dentro, tem o que a gente chama de votos secretos. São aquelas promessas silenciosas que se faz tipo, eu nunca mais vou confiar em ninguém. Cada voto desses é um tijolo que nos isola. E por fora, a gente usa o escudo do perfeccionismo. É aquela tentativa de ganhar valor por meio de um desempenho impecável, usando o sucesso como uma armadura que supostamente nos torna imunes à crítica. Essa é a lógica que move uma pessoa perfeccionista. É a crença de que, se a performance for perfeita, a aceitação vai ser inevitável. É uma tentativa de forçar o amor através da impecabilidade, de remover qualquer motivo para ser rejeitada. Mas um amor que precisa ser forçado não é amor, é uma transação. Só que aqui está a trágica ironia disso tudo. Esses muros que foram erguidos para proteção acabam gerando o exato oposto do que eles pretendiam. Eles levam ao isolamento, à solidão e a uma exaustão profunda, porque manter todas essas defesas de pé exige uma energia gigantesca. A fortaleza se transforma em uma prisão.
Talvez o efeito mais traiçoeiro dessa raiz não esteja no que a gente faz, mas em como a gente vê as coisas. Ela corrompe as lentes através das quais a gente interpreta um mundo, os outros e a nós mesmos. A verdade é profunda e bem direta. Uma pessoa começa a enxergar a rejeição mesmo onde ela não existe. A ferida que está lá dentro se torna uma lente, um filtro, através do qual toda a realidade é interpretada. Esse filtro da rejeição acaba distorcendo interações que são neutras ou até mesmo positivas. Uma simples discordância é percebida como um ataque pessoal. A falta de atenção imediata de alguém é sentida como uma rejeição completa à sua pessoa. A agenda ocupada de um amigo é interpretada como um descaso proposital. Isso acaba criando um estado constante de tormento emocional, tudo baseado em interpretações equivocadas da realidade. Bem, depois de diagnosticar a raiz e de entender as suas consequências, a gente vira o nosso olhar para a cura. Como é possível, então, se libertar dessa fundação e construir a vida sobre um novo solo? E aqui vem o ponto crucial de tudo isso. A solução não é se esforçar mais no mesmo solo que não dá fruto. Não é ser mais perfeita, não é tentar com mais força. A única solução que dura de verdade é ser replantada. É uma mudança fundamental de onde a gente tira a nossa identidade e o nosso valor. Basicamente, existem dois caminhos opostos para a aceitação. De um lado, tem o caminho que a gente pode chamar de ilegal. É a tentativa de comprar a aceitação com o que se faz. É o caminho do perfeccionismo, do esforço, da performance. Um caminho constante, exaustivo, que nunca traz segurança de verdade. Do outro lado, existe o caminho da graça. Nele, a gente recebe a aceitação com base na identidade. É sobre estar com as raízes fincadas no amor incondicional, onde o valor é inerente, não é algo que se conquista. É um fundamento de descanso e de segurança. E assim, a gente encerra com a reflexão que define tudo. A pergunta que resume essa jornada e que convida a uma análise honesta é: em que solo a própria identidade está de verdade enraizada? Na areia movediça do desempenho e da aprovação dos outros ou na rocha de um valor que é incondicional? A resposta? Bom, a resposta determina a qualidade de todos os frutos da vida.